Boa noite. Agradeço muito a presença de todos aqui. Meu nome é Ana Monteiro e eu sou diretora de comunicação da ACT Promoção da Saúde. Eu agradeço imensamente ao Dr. Drauzio Varella por ter aceitado o convite da ACT e da Organização Pan-Americana de Saúde para participar dessa live, esclarecendo as dúvidas sobre tabagismo e Covid-19. Dr. Drauzio. Muito obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. A ocasião é muito especial. No domingo, 31 de maio, é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco, uma data que serve para aumentar a conscientização sobre os danos do tabagismo. E conscientizar a população tem sido um trabalho que o Dr. Drauzio tem feito há décadas, traduzindo informações sobre saúde e medicina para uma linguagem clara, simples. E isso é muito importante, ainda mais agora que estamos vivendo uma pandemia causada pelo coronavírus. Por todo esse seu trabalho como médico e um grande comunicador, a Organização Mundial da Saúde está premiando o Dr. Drauzio. Nós vamos ouvir agora a doutora Kátia de Pinho Campos, coordenadora da Unidade Técnica de Determinantes da Saúde, Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Saúde Mental, da OPAS, que representa a OMS aqui nas Américas. Ela vai falar sobre a importância da conscientização e humanização da ciência que é feita pelo Dr. Drauzio. Doutora Kátia. Me escutando agora? Ana, muito obrigada pela introdução. Dr. Drauzio Varella, em nome da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, é uma honra enorme conceder o prêmio do Dia Mundial Sem Tabaco deste ano ao senhor. Este prêmio, que é otorgado anualmente, ele é otorgado às pessoas e às instituições que reconhecidamente contribuem para a redução das mortes, a redução das doenças causadas pela epidemia do tabagismo. O seu trabalho, Dr. Drauzio, incansável como comunicador, levando a informação à população, mostrando as evidências do mal que causa o tabaco à população e também reforçando a importância da implementação das políticas públicas efetivas, tem contribuído para o avanço do controle do tabaco aqui no Brasil. Hoje, o Brasil ele é reconhecido mundialmente pelas suas políticas públicas, pela redução do consumo do tabaco, mas ainda temos um largo caminho pela frente, principalmente desmistificando a interferência da indústria nas políticas públicas de controle do tabaco. Hoje, a indústria está muito fortemente mirando os jovens, os adolescentes, tentando atrair novos consumidores através do desenvolvimento de novos produtos, como o cigarro eletrônico, ou também produtos, os cigarros com sabores, né, atrativos. Então, estamos juntos nessa, Dr. Drauzio, esperamos logo recebê-lo aqui na sede da OPAS, em Brasília, para assim, então, poder entregar este merecido prêmio de forma presencial ao senhor. Estamos muito agradecidos pelo seu trabalho e muito felizes pelo reconhecimento da OMS ao seu trabalho. Parabéns mais uma vez e desejo um ótimo live. Obrigada, Ana. Eu queria agradecer a OPAS e a Organização Mundial da Saúde. Isso é um prêmio que deixa qualquer médico honrado por receber. Nós sabemos o impacto que o cigarro tem na saúde da população e eu fico muito feliz desse trabalho de anos que a gente vem conduzindo merecer esse prêmio. Não sei se merecer, mas pelo menos receber o prêmio. Muito obrigado. Acho que é muito merecido, sim, doutor Drauzio. Obrigada, doutora Kátia. Vamos começar, então, né? Eu peço a quem estiver assistindo que mande a sua pergunta. Doutor Drauzio, em sua última coluna na Folha,
o senhor fez o alerta sobre a situação gravíssima que nós estamos enfrentando, que não poderia ser imaginada nem no nosso pior pesadelo. A ONU já declarou também que a pandemia do novo coronavírus é o maior desafio da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. Eu queria saber o que nós devemos fazer, como devemos nos cuidar. Olha, essa pergunta pode ser respondida de duas formas. Nós, individualmente, temos que evitar pegar o vírus de qualquer maneira com as medidas clássicas, que são lavar as mãos, usar máscara obrigatoriamente, evitar a aproximação de pelo menos 2 metros de distância dos outros e ficar em casa, porque para tentar evitar mesmo reduzir ao máximo o risco de pegar o vírus. Agora, nós, como país, aí temos muita coisa para fazer e, especialmente, muitas coisas que não devem ser feitas de jeito nenhum. Em relação aos fumantes, o que é mais seguro agora para quem fuma? Deixar de fumar? E como deixar de fumar, né? Olha, Ana, eu tenho experiência com essa droga, com a nicotina. Eu fui fumante, fumei, e não foi por pouco tempo, fumei dos 17 aos 36 anos. Hoje, quando eu olho, eu falo, mas não é possível que fosse eu. Não era eu mesmo, era uma outra pessoa, aquela que fumava, que era dependente de nicotina. Então, eu conheço essa droga, eu sei o que é a dependência de nicotina, eu senti na carne. É a droga que provoca a pior dependência química de todas as que são conhecidas. Porque a dependência de nicotina provoca crise de abstinência em minutos. As outras drogas não, provocam crise de abstinência, mas depois de algumas horas que você deixa de usar. Nicotina, você fuma um cigarro, daí a meia hora, 40 minutos, está louco para fumar de novo. Vai a um cinema, fica 2 horas sem usar nicotina, você sai, a primeira coisa que faz é acender o cigarro, porque essa crise de abstinência dá uma ansiedade que só quem passou por isso sabe o que é. E aí você dá uma tragada e rapidamente, imediatamente, porque o cigarro, você dá uma tragada, a nicotina para sair do pulmão e chegar no cérebro leva segundos, 6 a 10 segundos normalmente. E aí dá um alívio imediato mesmo. Isso, o cérebro então aprende que você, quando fica ansioso, você fuma e aí a ansiedade é aplacada pela droga, lógico, né? E a partir daí, toda vez que você tem algum grau de ansiedade, seja por que razão for, a tua tendência é pegar e acender um cigarro imediatamente. E isso cria um mecanismo que vai se repetindo sem fim. É uma droga diabólica essa, inventada pelo diabo, provavelmente. E o que o senhor fala sobre essas novas estratégias da indústria, já se conhecendo tudo sobre esse mecanismo da nicotina, desses novos produtos, de dispositivos eletrônicos para fumar ou tabaco aquecido, que são vendidos pela indústria como ou benéficos ou que ajudam a parar de fumar? Como é que o senhor vê isso? Olha, a indústria tabaqueira, a indústria do tabaco, é a indústria mais criminosa da história do capitalismo. Por quê? Porque o tabaco começou a ser consumido assim em larga escala a partir da Segunda Guerra Mundial. E aí tudo que a indústria fez, o que foi? Foi tentar tornar o tabaco mais palatável e a ação mais rápida para que as pessoas se viciassem mais depressa. Então, criaram uma modificação no pH da fumaça para que ela vá nos pulmões, a absorção seja rápida e o efeito rápido também. E quanto mais rápido o efeito, maior é o poder dele de provocar adição, de provocar dependência química. Muito bem. O que aconteceu com a história do cigarro? Eles primeiro tentaram segurar ao máximo todas as informações a respeito dos malefícios do cigarro.
na década de 50 do século passado, já se sabia que o cigarro provocava câncer. E eles o que fizeram durante esse tempo todo? Contrataram cientistas de aluguel cujo trabalho era analisar as pesquisas publicadas e pôr defeito. A gente pode pôr defeito até na teoria da relatividade. Qualquer trabalho, qualquer pesquisa é sujeita a discussões. E eles passaram o tempo inteiro fazendo isso. Como eles investiam pesadamente na publicidade, você não conseguia transmitir a informação nem nos jornais, nem nas revistas, muito menos na televisão. E com isso, eles retardaram o conhecimento dos malefícios do cigarro por meio século, praticamente. E é por isso que estão pagando multas enormes em países como os Estados Unidos e outros. Não é? Muito bem. Eles só conseguiram, as informações só conseguiram ser transmitidas à medida em que foi havendo proibição da propaganda do cigarro nos meios de comunicação de massa, que eles tentam de tudo quanto é maneira sair fora. A palavra não é essa, eles tentam de todas as maneiras, está me vindo uma palavra em francês, que eles têm de toda maneira escapar da legislação, burlar a legislação, o tempo inteiro tem sido assim. Mas quando eles perderam o poder de anunciar na televisão, jornais, vamos lembrar que isso no Brasil aconteceu no ano 2000. No ano 2000, o Ministério da Saúde conseguiu aprovar uma lei na Câmara, no Parlamento, que proibiu a propaganda de cigarro na televisão, nas revistas, etc. Aí sim a informação conseguiu ser transmitida. Um pouco relacionado a essa burla, né, da legislação, eu vou fazer uma pergunta da Luísa Amorim, que mandou para a gente. Ela queria que o senhor falasse um pouco desses novos produtos da indústria de tabaco e o foco das estratégias de marketing nos jovens. A gente vê muita propaganda, o que é proibido, mas muita propaganda em mídias sociais e tudo, anunciando esses novos produtos. Como é que o senhor vê isso? É um filme repetido? A gente já viu esse filme? Totalmente repetido, né? Porque essa gente age de que maneira? Eles têm visto a queda do número de fumantes, pelo menos nos países europeus, nos Estados Unidos, especialmente no Brasil. O Brasil hoje tem uma prevalência do fumo que é menor do que a de todos os países da Europa e dos Estados Unidos também. Então, o que eles fazem? Pensaram no futuro. Eles dizem, olha, cada vez as pessoas mais informadas, melhor nível educacional, vão largando de fumar, os lucros vão caindo. Então, vamos inventar um jeito de fazer essas pessoas fumarem um tipo de cigarro que elas julguem que não faça mal. E aí criaram o tal do cigarro eletrônico. Muito bem, o que faz esse cigarro eletrônico? E todas essas variedades dele aí. Você fuma a nicotina. E aí fica viciado em nicotina, lógico, porque é ela que vicia. No cigarro, o alcatrão e todos os 4 ou 5 mil compostos que vêm junto com a nicotina só servem para fazer mal, provocar câncer, ataque cardíaco, etc. Mas não são eles que os responsáveis pela dependência química, é a nicotina. Então, eles fizeram preparações de nicotina. E aí você fuma a nicotina, fica viciadíssimo e pronto, começa a comprar cigarro eletrônico para o resto da sua vida. E qual foi a desculpa encontrada? Desculpa simples, né? Você fuma, já que você fuma mesmo, é melhor você fumar o eletrônico, né? Faz menos mal do que o cigarro comum. Primeiro, nós não sabemos se faz menos mal. Não sabemos. Nós não temos um estudo comparando o eletrônico com o cigarro comum. Segundo, hoje nós sabemos que o cigarro eletrônico causa muitos problemas.
Vocês têm visto, viram a epidemia de mortes que nós tivemos, não vou chamar de epidemia, porque não foram tantos casos, mas o número de casos de mortes que nós tivemos associado ao cigarro eletrônico. Ah, mas eles punham extrato de maconha também para fumar. Nunca ficou claramente estabelecida essa relação, né? Então, a gente não sabe se faz mal. Segundo, vicia. A dose de nicotina num cartucho desse é enorme, é muito mais. Já vi estudos mostrando que o que você tem de nicotina num cartucho desse que você fuma no eletrônico corresponde a um maço de cigarros. Um cartucho desse, um maço de cigarros inteiro. Olha que pancada de nicotina que nós levamos no cérebro ao fumar um cigarro desse. E aí você dirige para onde a propaganda? Dirige para as fases da vida em que a gente é mais suscetível a ficar dependente de droga. Você vai pegar um homem de 50 anos, uma mulher de 50, que nunca fumou, que vai ela agora, vou experimentar, quero ficar viciada em nicotina. Não vai, que ela não é idiota, né? Ou ele não é idiota. Agora, o adolescente é idiota para essas coisas. Tem vontade de experimentar, quero ver o que acontece. Não, para mim, não, eu não vou ficar viciado, eu paro depois, a hora que eu quiser. E assim ele cai nas garras da indústria e fica dando dinheiro para essa gente por anos, anos e anos, às vezes pelo resto da vida, até o dia da morte. O tabaco com sabor faz mais mal que o normal ou é a mesma coisa? É a pergunta da Ayesca Pereira, porque ela fuma cigarro com sabor. Eu pararia, viu? Especialmente o mentol. A queima do mentol forma substâncias que são comprovadamente oncogênicas, isto é, provocam câncer. Isso é muito bem documentado. Por que eles colocam mentol? Porque o cigarro tem um gosto ruim. A nicotina, a queima, uma fumaça que entra, tem um gosto ruim. Você põe o mentol dá uma sensação de que refresca a garganta. E aí você não sente aquela queimação que a fumaça do cigarro, que vem a alta temperatura, provoca na garganta. E aí eles colocam para disfarçar, para você não perceber o que você está fumando. Por que colocam sabores de chocolate, de morango, de baunilha, de sorvete de creme no fumo e nos cigarros eletrônicos? Por quê? Quer me explicar? Por que isso? Fazem isso que é para as crianças sentirem um gostinho bom, um gosto mais agradável. É por isso que a Organização Mundial da Saúde considera que o cigarro é uma dependência de droga pediátrica, porque você começa a fumar com 15 anos, 16 anos, mas acho que começam com 10, com 9 anos, especialmente nas camadas da população de menor poder aquisitivo. Eles fazem isso porque é a fase da vida em que você quer experimentar, que você quer saber, e é assim que eles agem. Agem para viciar as crianças. Sempre foi assim. Toda a história da indústria do tabaco foi assim. Foi viciar as crianças, porque essas vão carregar dependência por muitos anos. Algumas nunca vão conseguir ficar livres. E é exatamente essa estratégia que eles estão usando com cigarro eletrônico. Agora, veja uma coisa, Ana, que coisa... Isso, para mim, é uma coisa tão cristalina, que o que devia acontecer? Pega o Brasil, a Anvisa, por exemplo, ou pega nos Estados Unidos o órgão regulador, que é o FDA, ou a Agência Europeia de Regulação. Tinha que proibir, dizer, não, isso não pode fazer, você não pode fazer isso com as crianças, não é? Mas o poder de lobby da indústria é tão brutal que nenhum desses países consegue impedir que eles coloquem sabores nos cigarros. Não consegue. Aqui no Brasil, a Anvisa, anos atrás, tentou, mas o lobby foi tão pesado. A Anvisa fez até uma coisa que eu considerei absurda na época, que foi fazer uma consulta pública. Como consulta pública? O que é isso? A Anvisa é um órgão regulador, não tem que consultar o público, ela tem que dizer isso aqui não pode, faz mal, cria problema. Né? Mas, enfim, até hoje estão lá eles pondo essas substâncias no cigarro e dizendo que eles fazem isso simplesmente para dar um pequeno sabor. Né?
A lógica do uso do narguilé é essa também, né? Muito em cima do sabor. Por isso, quando não estávamos todos em isolamento social, havia muitos bares de venda de narguilé. Tem muito a ver com o potencial do sabor que existe neles também, não é? Olha, narguilé é uma coisa terrível. Aqui no Brasil, lógico, a gente tem lugares que se fuma narguilé, mas ainda é um número pequeno de pessoas. Nós estivemos no Líbano, o ano passado, gravando um documentário sobre o papel dos Médicos Sem Fronteira com os refugiados da Síria. Eu fiquei abismado com o uso de narguilé no Líbano. É uma coisa assustadora no Oriente Médio inteiro. As pessoas, você vai a um restaurante, fica alguns funcionários, que são jovenzinhos, servindo narguilé. Como aqui você vai numa festa, alguém serve chopp, alguém serve guaraná, servindo narguilé de mesa em mesa. Qualquer restaurante lá, dos mais simples aos mais chiques, você tem que jantar bem cedo. Porque se você vai 1 hora depois que o restaurante abriu, já é uma nuvem assim, né? Todos são fumantes passivos. Eu conversei com uma médica, uma senhora que está no Líbano há muitos anos, médica do Médicos Sem Fronteira, e ela disse: aqui no Líbano, aos 40 anos, todo mundo tem doença pulmonar obstrutiva crônica, por causa do narguilé. Você vê crianças fumando narguilé, crianças que eu digo, crianças de 7, 8 anos, fumando narguilé naqueles aparelhos. E esses rapazes que servem o narguilé nos restaurantes, como eles fazem? Eles é que acendem o narguilé. Eles põem um bico ali, pessoal, né? Eles acendem e aí dão 2, 3 tragadas fortes, levam o narguilé, aí a pessoa pega o seu bico também, coloca lá e começa a fumar. E o rapaz sai daquela mesa e vai servir outra e outra. Eles têm um jeito, o rosto deles é um rosto vermelho azulado, como de velhos fumantes que têm doenças pulmonares crônicas, né? E são rapazes de 20 e poucos anos, né? É um horror. E aqui o que acontece? A meninada que fuma acha que isso não é fumar. Como não é fumar? A Associação de Câncer de Boca e Garganta pergunta o quanto o período de consumo do tabaco influencia na possibilidade da pessoa vir a desenvolver câncer. Por exemplo, uma pessoa que fumou por 10 anos tem X% mais chances do que uma pessoa que fumou por 2 anos. Como é essa possibilidade, essa probabilidade? É cumulativo o risco para câncer, né? Quanto mais tempo você fuma, mais risco de câncer você tem. E quem fumou 2 anos tem um risco relativamente baixo, quem fumou 10 anos já tem um risco intermediário, quem fumou 20, 30, 40 anos, um risco muito alto. Esse tipo de tumor, existe também quem nunca fumou, lógico, mas é raro. Como é raro o câncer de pulmão em não fumantes, né? Um grande número, a maioria imensa, cerca de 90%, para determinados tipos de tumor, acontece só em quem fuma. Então, olha, não existe cigarro seguro. E não existe tempo de uso seguro também, que você possa dizer, não, fumei, vou fumar só 10 anos e eu paro e tudo bem, não vai me acontecer nada. Não é verdade. Nós sabemos o seguinte hoje: um homem fumante vive, em média, 12 anos menos do que um não fumante. Quer dizer, o cigarro encurta a vida de um homem em 12 anos, a vida de uma mulher em 10 anos. Esse é o estudo mais completo que foi publicado no The New England Journal of Medicine, que é uma revista de primeira linha e talvez a revista de maior circulação entre os médicos. Imagina, você perder 12 anos da sua vida se você for homem. Pô, isso é um motivo de dizer, não, vamos parar com isso, não tem cabimento alguém fumar. Se perder 12 horas da sua vida já é muito, perder 12 dias é um absurdo, perder 12 anos. E é isso que acontece, a vida é encurtada nesse tempo. Tem algumas coisas boas nessa história toda, do ex-fumante. Dá licença.
Você pega... A gente sabe hoje que você para de fumar hoje, o risco de você ter uma doença cardiovascular, ataque cardíaco, derrame cerebral, começa a cair imediatamente. Vai caindo devagar. Depois de 1 ano sem fumar, o risco já está bem baixo. E depois de 5 anos sem fumar, tudo se passa como se você nunca tivesse fumado. Quer dizer, o risco de morrer de ataque cardíaco, de ter um derrame cerebral, ficar aí dependente dos outros, que o cigarro aumenta muito, você, com 5 anos de abstinência, acabou. O risco de câncer cai também. Cai de uma forma mais lenta. Eu já vi tive já pacientes com câncer de pulmão que tinham parado de fumar 20 anos atrás. Então, 20 anos depois, a incidência de câncer de pulmão ainda é mais alta. Não é tão alta quanto a dos que fumam, que não pararam de fumar, nem tão alta quanto aqueles que pararam de fumar há 5 ou 10 anos. Mas a incidência vai caindo muito devagar. O que a gente sabe é que os que param de fumar ao redor dos 30 anos, 30 e poucos anos, acabam tendo uma expectativa de vida igual à dos que nunca fumaram. Algumas pessoas, tem várias perguntas aqui sobre um tema que eu acho que é muito sensível, sobre parar de fumar. Pessoas que já pararam de fumar, voltaram e agora veem que tem que parar e não estão conseguindo. Quais são as dicas que o senhor tem para quem quer parar de fumar, quem precisa parar de fumar? Olha, a primeira coisa a dizer é o seguinte: você para de fumar e aí você volta a fumar. Quando isso acontece, as pessoas, mulheres ou homens, né, ficam se achando um lixo, falam, eu não tenho força de vontade, olha aí, eu estou fumando outra vez, eu não tenho jeito, eu não vou conseguir. Os pensamentos negativos vêm assim, em grande quantidade, né? De bando. Na verdade, eu nunca me impressiono com isso, porque qual é a característica da dependência de droga? A característica da dependência de droga é que é uma doença, no sentido de que é um funcionamento anormal do organismo, é uma doença que é crônica e recidivante. O que quer dizer? Você carrega a dependência para o resto da sua vida. E ela é recidivante porque se você chega perto da droga, você volta a usar novamente. Isso acontece com quem fuma cigarro, com quem fuma maconha, com quem cheira cocaína, com quem fuma crack, com quem usa heroína, com todas as drogas é assim. Agora, o fato de ser recidivante é a característica da doença. Então, você não deve se culpar, achar que você não vale nada porque voltou a fumar. Não. Tenta de novo. Eu sempre insisto o seguinte: não é vergonha tentar e não conseguir. A vergonha é nem tentar, é você aceitar, eu fumo mesmo, eu não tenho jeito. Não, você tem jeito. Acontece que a gente quer parar de fumar e não quer sofrer. Engraçado, né? Você fuma 20 anos, 20 cigarros por dia, aí cada cigarro, vamos dizer que tenha 10 tragadas, você dá 200 tragadas num dia. O teu cérebro sofre o impacto de 200 doses de nicotina. E aí você, no dia seguinte, para e ele não vai fazer nada. Não, ele vai te enlouquecer para fumar. Ele vai te deixar agitada, ele vai querer que você... não vai haver felicidade possível no mundo para você. A única felicidade vai ser a hora que você der uma tragada e aí aplacar essa crise de abstinência. Eu costumo recomendar o seguinte: olha, você vai parar de fumar? Ótimo. Você não vai querer parar de fumar e ser feliz também, vai? Porque aí também você está querendo tudo, né? Você tem que se conformar que você vai parar de fumar e que você vai ficar infeliz. Vai ficar infeliz por 1 mês. Agora, qual é o problema de você ficar infeliz por 1 mês? Quando você está usando uma droga que poderá causar uma grande infelicidade por anos consecutivos, pode acabar com a sua vida, pode destruir a sua família. O que é você fazer um esforço e ficar 1 mês aí meio nervosa, ou meio nervoso, agitado, querendo fumar de qualquer jeito? Não é nada. Tem que resistir.
Hoje tem, se você pode contar com a ajuda de drogas, de medicamentos, se pode contar com a ajuda de adesivos de nicotina, tudo isso ajuda. Mas você tem que estar firmemente decidida a não fumar. E fazer uma coisa que os alcoólicos anônimos fazem com o álcool mesmo. Né? Pensa, hoje não vou fumar. É só hoje que eu não vou fumar. E no outro dia pensa a mesma coisa. E fica infeliz. Qual é o problema de ficar infeliz? É muito tempo depois para recuperar essa felicidade. Doutor Drauzio, recentemente, mês passado, foi publicado um estudo francês que dizia que haveria algum benefício da nicotina para a proteção do organismo contra a Covid. Tem muita gente fazendo essa pergunta. O INCA fez uma nota esclarecendo sobre esse estudo. Nós, da ACT, também fizemos uma nota, está no nosso site, e há alguns profissionais de saúde aqui perguntando qual foi o viés desse estudo, se o senhor conhece sobre isso. Olha, eu não li o estudo, eu li comentários sobre o estudo, eu não li porque tenho tanta coisa para ler agora, e eu já nem levei a sério mesmo sem ter lido. Porque ninguém vai me convencer que você pega uma pessoa que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, como é conhecido de forma geral, que quando apanha uma gripe comum, essa gripe vira uma doença que arrastada, que evolui com tosse, com complicações pulmonares, ou pega um resfriado comum, acaba fazendo complicações com sinusite, eventualmente pneumonias, por um vírus do resfriado comum, que é um vírus muito menos agressivo. Alguém vai me convencer que uma doença em que as pessoas morrem por insuficiência pulmonar, você pega um pulmão doente, um pulmão com bolhas de enfisema, e que essa pessoa vai ter uma doença menos grave. Esquece. Não é possível uma coisa dessas. A doutora Estela Martins, que é da Associação Médica Brasileira, ela pediu para dar os parabéns ao senhor, e ela gostaria que o senhor comentasse a posição do Public Health England, que pretende se tornar um país sem fumantes, incentivando o uso de cigarros eletrônicos. O senhor conhece essa posição? Sim, conheço. Obrigado, Estela. Olha, eu acho que eles podem conseguir criar um país sem fumantes de cigarro, mas vão ter um país dependente de nicotina do mesmo jeito, fumando cigarros eletrônicos. Vão ter que se conformar, porque aí tem um outro problema que eu acho que é mais grave. Quando eu era adolescente, eu fumava, eu não sabia que o cigarro fazia mal. Ninguém sabia, ninguém falava nisso, porque, como eu disse, a indústria conseguia segurar e impedir que a informação ganhasse o grande público. A gente fumava e não achava que estava fazendo nada de mal, que aquilo não ia provocar problemas pulmonares, nem câncer, muito menos câncer. Isso eles fizeram com o cigarro comum. Agora estão fazendo a mesma coisa com o eletrônico. Eles diziam, olha, é muito mais seguro, então por que você não fuma eletrônico? Aí um menino, uma menina, instruídos, que aprenderam na escola desde pequeno, que o cigarro provoca uma série de problemas e tal, tende a ser benevolente com o eletrônico. Aí fala, não, mas o eletrônico tudo bem, eu posso fumar. E eles não iam se tornar fumantes, não iriam se tornar fumantes, mas passam a ser dependentes de nicotina com cigarro eletrônico. Nós não sabemos, a longo prazo, o que resulta desse uso continuado de nicotina em altas doses, como vem no cigarro eletrônico. Nós não sabemos, o cigarro eletrônico não é nicotina pura, tem substâncias que são adicionadas ao eletrônico também. Nós não sabemos o que acontece com essas substâncias administradas a longo prazo. Olha, você está andando na rua e, de repente, você vê uma pessoa, passa uma pessoa fumando, tudo bem. Aí passa uma outra pessoa fumando um cigarro eletrônico. Dá uma olhada e vê a quantidade de fumaça que sai em cada baforada do cigarro eletrônico. Faz uma nuvem de fumaça. É muito mais do que a do cigarro comum, não tem comparação.
E aquele impacto da nicotina e das substâncias que estão lá dentro não pode fazer bem para o organismo, não pode fazer bem, não pode deixar de ter um efeito deletério. Então, não caiam nessa de jeito nenhum, sabe? Não, o pulmão foi feito... a gente brinca, às vezes, com os estudantes e diz qual é a parte do corpo humano que está mais em contato com o mundo exterior? E aí eles falam, a pele, lógico. Né? Não, não é a pele, não. Um homem do meu tamanho, por exemplo, tem 2 metros quadrados de superfície corpórea, 2 metros quadrados de pele. O pulmão, se fosse possível esticar os 2 pulmões, a gente cobre uma quadra de tênis. A maior superfície do corpo humano em contato com o exterior é a dos pulmões. Por que ele tem toda essa superfície? Porque a função respiratória é a única função fisiológica que você não pode deixar de executar por alguns segundos, por alguns minutos. Você pode, todas as funções fisiológicas, você pode deixar de executar por horas, dias, meses, anos até. Mas a respiração, não. A respiração aí de 3 a 5 segundos, o cérebro morre, para de receber sangue. Você destrói o órgão que te dá a condição humana. A condição humana precisa dessa troca de oxigênio com gás carbônico permanente, o tempo todo. E o que você faz quando fuma, que vem essa fuligem toda para dentro do pulmão? Essa fuligem vai chegando nos pequenos brônquios, nos brônquios mais fininhos, que nós chamamos de bronquíolos, aqueles que vão dar nos alvéolos, entope esses brônquios. Você vai perdendo a função respiratória. Olha, pega um menino de 17 anos, põe ele para subir uma escada. Ele sobe 3, 4 lances de escada, chega lá em cima ofegante. Todo menino, toda menina que fuma, o que diz? Que o cigarro tira o fôlego. Tirar o fôlego é o quê? Tirar o fôlego é comprometer a função respiratória. Agora, se isso acontece com uma pessoa de 17 anos, imagina aos 50, 60 anos depois. Né? Isso é muito, muito sério mesmo, né? Vamos passar, então, para a questão do dinheiro, né? Ano passado, o senhor até nos ajudou numa campanha, estrelou a campanha Conta do Cigarro. O cigarro causa 57 bilhões, um prejuízo de 57 bilhões de reais por ano por conta das doenças provocadas. E a indústria paga 13 bilhões em impostos, a conta não fecha, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, o senhor acha justo que os fabricantes de cigarro recebam incentivos fiscais, que eles acessem crédito subsidiado pelo BNDES? Isso não é um absurdo? Não, isso é um roubo, né? É um roubo, isso é um roubo dos cofres públicos, né? Olha, eu acho que tinha que ser assim, uma coisa bem simples. Eu acho que não estou errado de propor, e acho que é possível organizar um programa desse tipo. Você vê, eles pagam 13 bilhões de impostos, e eles se vangloriam disso, né? Não, mas a indústria recolhe impostos, é uma das que mais recolhe impostos, 13 bilhões, ótimo. Só que as pessoas que usam o produto deles consomem 57 bilhões do SUS. Isso é anual, não é? Bom, sabe qual é a verba do SUS? Quanto o SUS tem de dinheiro para prestar atendimento para toda a população brasileira? 240, 250 bilhões. Então, veja, vamos fazer uma conta de cabeça aqui. Eles pagam 13 bilhões de impostos, mas gastam 57 do SUS. Então, na verdade, o SUS fica em haver com 44 bilhões de reais, tá certo? Gasta 57, recebe 13, fica em haver 44. Haveria algumas possibilidades de fazer um acerto de contas. Primeiro, a indústria pagar esses 44 bilhões. Eu vendo um produto para a população vai
consumi em saúde 44 bilhões, já descontados o imposto que eu paguei, essa é a dívida que eu tenho. E pronto. Esse cálculo é um cálculo que é possível fazer, é possível você saber o que acontece, quais são os gastos diretamente relacionados com o fumo, os gastos em saúde, e pronto. Exigir deles que cobrem. Aí diz, bom, mas como é que eles vão pagar? Aí a indústria fica inviável, aumenta o preço. Ah, mas aumenta o preço, cai o número de usuários. Qual é o mal nisso, cair o número de usuários? Não é verdade? É tudo que o país precisa. É menos gente fumando, menos gente doente, para depois ir parar, sobrecarregar os hospitais públicos e o SUS. Seria importante também a inserção do fator de risco tabaco na ficha de notificação da Covid-19? Temos algumas pessoas também perguntando isso. Eu acho que sim. Eu acho que devia ser para a gente saber o que está acontecendo. Para não aparecer um estudo que diz assim, olha, quem fuma isso diminuiu em 12% o risco de morrer. Bom, que viés foi usado aí? Houve algum estudo randomizado, por acaso, que é a única forma que a gente tem de ter dados cientificamente confiáveis? O que é o estudo randomizado? É você pegar duas populações comparáveis, com idade, status socioeconômico, condições físicas, doenças concomitantes, etc. Uma população de fumantes, outra de não fumantes, prospectivamente, e mostrar o que vai acontecer com essas populações na hora que tiverem o vírus. Se não for um estudo assim, não dá para você dizer, olha, aqui nos hospitais de São Paulo, tantos fumavam, tantos não fumavam, esses que fumavam morreram menos ou mais. Não dá para dizer isso de jeito nenhum. A gente tem muita gente também preocupada com a epidemia, querendo saber se parar de fumar agora ajuda caso pegue o coronavírus, ajuda se parar de fumar hoje, o risco dela é menor. E tem muitas pessoas perguntando também se a gente já passou o pico da epidemia. O senhor pode falar sobre isso? Por partes. Eu acho que parar de fumar ajuda. As pessoas às vezes falam, porque eu já fui fumante, eu sei como é, né? Eu ia parando de fumar, achando que devia parar de fumar. Mas aí não dá, porque eu agora tenho prova na faculdade, não, agora briguei com a namorada, agora estou com problema, agora perdi um amigo. Aí, a gente fica procurando desculpa para continuar dependente, porque o que o fumante quer é fumar. Ele quer fumar, porque ele é dependente. Ele é dependente químico, de nicotina. Então, ele quer fumar, não tem jeito. Isso é um ponto. Aí ele diz, bom, mas aquela que adianta? Era bom que eu já tivesse parado, mas agora adianta. Adianta, sabe por quê? Porque nós temos dois componentes do tabagismo. Tem o componente imediato, que é uma bronquite crônica, que é provocado justamente pela fuligem que está lá entrando nos brônquios e fazendo os brônquios fecharem para poder evitar que aquela fuligem entre. E isso vai... Os brônquios são as estruturas finais dos bronquíolos, aqueles bem fininhos, eles têm uma camada de cílios, e a gente, em movimento, a gente, na literatura se diz que é o movimento do vento batendo no trigo. Aqui pode ser o vento batendo na cana-de-açúcar, que você vê aquele movimento todo. Para que isso? Porque as partículas externas que vêm, serem, não só do cigarro, poeira, tudo, serem presas ali no muco que os bronquíolos produzem, e aí os cílios vão jogando para fora. E a gente engole e, sem perceber, nós estamos eliminando todas essas impurezas que chegaram nos brônquios, para não deixar entrar para o pulmão. Agora, quando você dá uma tragada, joga aquela fumaça quente, ela queima esses cílios. O movimento dos cílios diminui. E aí a secreção se acumula. Por isso que o fumante tosse. Vai acumulando a secreção, aí dispara o mecanismo da tosse. Ele tosse, elimina, fica tranquilo.
Daqui a pouco, junto outra vez, tosse. Por que ele tosse mais de manhã? Porque ele ficou deitado. A secreção foi acumulando, acumulando. Na hora que ele senta, levanta, começa a tossir sem parar. Então, se você para de fumar, essa bronquite causada pelo cigarro melhora muito rapidamente. Uma semana já faz uma diferença grande. Com 3 meses, 2, 3 meses, ela acabou completamente. Você não tosse mais, você sente que quando respira o pulmão enche, você sente uma disposição que é completamente diferente da anterior. O problema de você encontra fumantes que dizem assim, eu não fumo há 20 anos, não sinto nada. É igual carro velho. Você tem o teu carro está velho. Você fala, o carro está bom, está ótimo. Aí um dia um amigo te empresta o carro dele novo. Aí você entra no carro novo e fala, nossa, como estava ruim, como está ruim o meu carro, né? Aí é a mesma coisa. Você não percebe essas pequenas diferenças, porque elas vão acontecendo no dia a dia. Você começa a tentar contornar os problemas. Tem uma escada para subir, você não vai, você espera o elevador. Você vai à padaria, tem uma subida, você prefere dar uma volta, fazer um caminho mais longo para evitar aquela subida, porque você vai perdendo a condição respiratória. Na hora que a gente para de fumar, o benefício é imediato. Eu lembro quando eu parei de fumar, 2, 3 dias depois, foi no 3º dia, eu acordei de manhã, eu abri os olhos e falei, nossa, como eu estou me sentindo bem. 72 horas depois. Aquela intoxicação, tinha um organismo intoxicado pela nicotina que eu nem percebia. E sobre o pico da epidemia, uma pergunta que está sendo muito frequente aqui, todo mundo muito preocupado, né? Olha, se a gente olhar para os outros países, o que aconteceu? O número de casos foi aumentando, 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 e depois começou a estabilizar e começou a diminuir. Em vários países tem sido assim. Aqui será também. Por que se preconiza o isolamento? Porque você isolando as pessoas, você diminui o número de infectados. E da porcentagem de infectados, você tem uma maioria que não vai ter nada, ou vai ter sintomas frustros, ou vai ter alguns sintomas mais chatos, nada muito diferente de uma gripe, como a gente já teve outras. E você tem uma pequena porcentagem, que corresponde não é tão pequena assim, mas corresponde a uns 20% desses sintomáticos, que vão depender de hospitais. E você tem uns 5% aí que vão depender de UTIs. Bom, se você tem um grande número de infectados, não há como impedir que o sistema de saúde entre em colapso. Quando a gente fala colapso, as pessoas não entendem bem o que é. O que é o colapso do sistema de saúde? É o seguinte, é você quebrar o pé e não encontrar nenhum hospital que possa, em que um ortopedista possa colocar um gesso, porque vai estar tudo ocupado. É você ter um apendicite e morrer de apendicite, porque o centro cirúrgico não vai estar funcionando e não vai haver leito disponível. Então, isso é o colapso. O colapso é quando não dá para dar assistência médica para mais ninguém. E aqueles que pegaram o coronavírus e que desenvolveram quadros mais graves, morrem em casa ou morrem na porta dos hospitais, como a gente vê que acontece na televisão agora em vários estados brasileiros. Hoje ainda dei uma entrevista para uma emissora de televisão em Aracaju. Sergipe, o sistema está praticamente lotado. O público e o privado também. O privado até pior do que o público, está mais cheio do que o público ainda. Então, isso aqui não pode acontecer. O que eu acho que vai acontecer? Olha, o número vai aumentar ainda, e vai aumentar. Nós temos, por enquanto, o coronavírus se disseminando nas capitais. Essas mortes não mostram o que está acontecendo agora com o coronavírus, mostram o que está acontecendo, o que aconteceu 2 semanas atrás, que é a média de tempo que você leva para ficar dependente dos hospitais, né? A partir do momento em que você se infectou, 2 ou 3 semanas, contando no total, aí nós estamos
agora discutindo essa situação anterior. Por isso é que quando você faz o isolamento, não aparece imediatamente o resultado, ele vai levar pelo menos 2 semanas para poder ser detectado. Nós temos um tempo ainda, eu não acredito que vai acontecer um pico assim, né? Agora aumenta, aqui começa a cair, como se fosse uma montanha-russa. Não é assim. Nós ainda vamos ter um número de casos grande, e aí esse número vai começar a estabilizar, vai começar a diminuir. Isso não acontece antes de uns 2 ou 3 meses, a gente perceber que essa queda começa a ser muito significativa, a ponto da gente ter um pouquinho mais de tranquilidade e andar pelas ruas. Né? Nossa. Sobre Covid, o Alexandre Milagres, que é pneumologista, um grande parceiro da comunidade de controle de tabaco, pediu para perguntar: a hipertensão arterial e o diabetes são fatores importantes para complicações de Covid, né? Então, queria saber como é a interação desses fatores de risco com o tabagismo para o fumante, né? Pois é. Olha, eu quando ando pela rua, andava, agora não ando mais, espero um dia voltar, mas eu vejo uma pessoa, você vê um homem, por exemplo, passa aí um homem de 50 anos, 50 e poucos anos, que vem meio com um pouco de excesso de peso e cigarro no bolso aqui, porque o fumante tem que estar sempre com o cigarro ao alcance da mão, né? E eu fico pensando, puxa, uma pessoa andando devagar, pesadão, certamente tem hipertensão, e se bobear tem diabetes também. Eu tenho vontade de parar a pessoa na rua e dizer, olha, você é louco, cara. Você é louco, você ainda fuma. Pô, você está querendo se matar? Não é? E, lógico que eu não faço isso, que vai dizer que eu sou louco sou eu. Mas esses fatores de risco, quando somados, são destruidores. São destruidores. E a gente, quando é jovem, fala assim, mas tudo bem, eu vou morrer aqui. Tudo bem, se eu viver até 60 anos, está bom, porque eu tenho 15. É verdade isso, né? Quando você tem 15 anos, se disser que você vai ter um problema aos 60, você fala, nossa, é 4 vezes o que eu já vivi. Né? Você tem essa ilusão, né? Então, e aí você não se preocupa com isso. Mas à medida que você vai acrescentando fatores de risco, o risco vai aumentando mesmo, cada vez mais. E às vezes aumenta exponencialmente, não é a curva aritmética, não a proporção aritmética. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil hoje? Nós temos a faixa da população que mais cresce, a faixa etária da população que mais cresce, é a que está acima dos 60 anos. É ótimo isso, né? Lógico. No começo do século passado, o brasileiro médio vivia 40 anos, se tanto. Agora, um monte de gente chega aos 70, 80 anos. Todo mundo quer viver muito, mas quer viver muito em boas condições. E nós estamos envelhecendo mal no Brasil. Aos 60 anos, metade da população brasileira é hipertensa, tem pressão alta, mulheres e homens. É muita gente. Diabetes, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, há 14 a 15 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. Provavelmente muito mais, porque está cheio de gente andando pela rua aí com a glicemia elevada e não sabe que tem diabetes porque não fez o exame de sangue, só vai descobrir quando ela atingir valores muito altos. Então, nós temos uma população que envelhece mal e vai acumulando doenças crônicas à medida que o tempo passa. Esse é um problema grave no Brasil, muito grave. Aos 70 anos de idade, 90% dos brasileiros têm pelo menos uma doença crônica. É uma estatística muito ruim. Nós já estamos nos encaminhando para o final, e aí eu vou fechar. Tem muita pergunta ainda, e eu vou fechar, então, com uma pergunta voltando ao dinheiro, né? Os impostos de cigarro, e aí eu junto os de refrigerantes, de comida que fazem mal à saúde, de bebidas alcoólicas, mas os impostos de cigarro não poderiam ajudar a financiar a saúde, a ajudar agora o SUS a responder bem a essa crise na saúde que nós estamos vivendo?
Olha, Ana, isso não sou eu que digo, e nem vocês. Quem diz é a própria Organização Mundial da Saúde. Cada vez que você aumenta o preço do cigarro em 10%, você tem um impacto, eu esqueci o número, mas de pessoas que deixam de fumar. É sabido isso. Por isso é que nos Estados Unidos e na Europa os cigarros custam muito caro, né? Porque com isso eles conseguem controlar um pouco, pelo menos, né? Aqui no Brasil, a indústria tem uma saída para isso. Eles dizem o quê? Não, até há pouco tempo agora entraram, o Ministério da Justiça estava analisando, foi na gestão do juiz Moro ainda, já não é tão antigo agora, analisando a redução de impostos para impedir o contrabando. Olha o absurdo que é isso. Porque tem contrabando, eu diminuo os impostos sobre o cigarro e com isso o cigarro fica mais barato, as pessoas não compram o cigarro contrabandeado. O contrabando não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É a mesma coisa que você disser, olha, para impedir que os traficantes tragam maconha do Paraguai, eu vou fabricar uma maconha bem baratinha aqui no Brasil para as pessoas fumarem a nossa maconha e não importar a paraguaia. Tem sentido uma coisa dessas? O contrabando é um problema, tem que ser combatido com a polícia, com fiscalização de fronteiras, são outras armas. E o cigarro tem que custar caro, não tem outro jeito. Eles toda vez vêm com essa história de que tem que custar barato para acabar com o contrabando. Eles estão muito interessados na segurança nacional, né? Sim, a gente sempre fala que esse é um dos grandes mitos da indústria. Para qualquer medida de controle do tabagismo, eles sempre falam que o contrabando vai aumentar, né? É sempre essa. Nós estamos chegando ao fim da nossa live. Eu queria lembrar a quem está assistindo que amanhã, às 4h, haverá uma outra live sobre tabagismo também, com o INCA e a OPAS. Vai ser no YouTube do canal da TV INCA. Essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois, no canal do Dr. Drauzio e também no nosso canal do YouTube, ACT Promoção da Saúde. E eu queria parabenizar também o Dr. Drauzio pelo prêmio, agradecer a doutora Kátia Pinho por ter participado e deixo os comentários finais para o Dr. Drauzio. Eu também queria agradecer muito, queria agradecer, Kátia, o prêmio que você transmita ao pessoal da OPAS e da Organização Mundial da Saúde, minha gratidão pelo prêmio. E queria terminar dizendo o seguinte, olha, quando eu era adolescente, nos anos 60, 60% dos adultos com mais de 15 anos fumavam. 60%. Olha o que aconteceu no Brasil. Hoje, segundo o PNAD, o último PNAD, menos de 10% dos brasileiros fumam, 9, poucos por cento. Como explicar que nós fumamos menos no Brasil do que na Alemanha, na Itália, na Noruega, na Dinamarca, nos Estados Unidos? Os Estados Unidos estão comemorando que conseguiram reduzir a prevalência do fumo para 14%. Aqui não chega a 10%. E eu queria perguntar para vocês o que aconteceu no Brasil para a gente ter essa redução tão dramática. Os Estados Unidos, há anos que eles investem bilhões de dólares em campanhas para as pessoas pararem de fumar. Quando você olha aqui no Brasil, qual foi o grande investimento que o governo federal fez para reduzir o número de fumantes? Mínimo, se é que houve algum. Propagandas na televisão, fazendo. Não. O que aconteceu no Brasil para justificar? Nós temos uma população com um nível educacional mais alto do que a europeia ou a norte-americana. Nós temos uma população com uma condição de saúde muito melhor. Não, tudo no Brasil é pior. Mas o que nós fizemos? Nós pusemos essas mensagens horríveis, aquelas fotografias horríveis no maço de cigarro. O Canadá fez em 1990.
Ah, nós proibimos a propaganda na televisão. No ano 2000, a Suécia proibiu nos anos 70 ainda, 30 anos antes do Brasil, ou quase 30 anos. Não houve nada que nós tenhamos feito no Brasil que não foi feito em outro, que não tenha sido feito em outros países muito antes, com resultados piores do que os nossos. Eu acho que o que houve no Brasil foi uma mobilização geral da sociedade. A classe médica se convenceu e passou a aconselhar, a falar na televisão, falar no rádio. E o papel da televisão foi enorme, porque nenhum desses países tem redes nacionais que pegam o país inteiro. São, em geral, redes que atingem partes menores do país. E aqui a televisão, o impacto da televisão foi grande. Nas novelas você não vê ninguém fumando, aquela coisa de o cigarro, ser um hábito, que é assim que se fala, né? Um hábito, imagina, dependência de droga vira hábito agora, mas é um hábito charmoso, que foi o que a indústria quis vender o tempo inteiro. Nós conseguimos transformar o cigarro no que ele realmente é, uma dependência de droga, chinfrim, que dá mau hálito, que deixa você com cheiro na roupa, que torna você um cidadão de segunda classe, que você não pode ficar num ambiente algumas horas sem ter que sair correndo para poder fumar. Nós conseguimos um grande esforço nacional e temos aí um número de fumantes cada vez menor. E acho que podemos aprofundar isso mais na medida em que nós ensinamos as crianças nas escolas. E a criança chega em casa e fala com o pai: pai, para de fumar, pai, eu não quero que você morra. E o pai fala: não, eu tenho que parar de fumar, meu filho de 7 anos está agora me dando conselho, não é? Então, isso foi um longo esforço. Não vamos deixar esse esforço ir por água abaixo agora com o cigarro eletrônico. As autoridades brasileiras têm uma responsabilidade muito grande nessa situação atual. As escolas, nós temos que ensinar para as crianças pequenas, temos que ensinar para os adolescentes que não é bonito ficar fumando esse cigarro, você vai ficar dependente de nicotina, e a nicotina é uma droga que escraviza as pessoas. Nós temos que ter orgulho do combate ao fumo que nós fizemos, e nós não podemos perder de vista esse objetivo. Muito obrigado a todos, e mais uma vez, muito obrigado pelo prêmio. Muito obrigada.